Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Parentela. E disse-lhe: Sai de tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7, 3. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite a todos. Estamos aqui uma vez mais reunidos, aqui em nome de Jesus, no Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos e nós temos como objetivo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo darmos continuidade ao capítulo 28, dos itens 7.3 até 7.6 do capítulo 28. Um ponto aqui que a gente pode lembrar é que esse capítulo se refere à coletânea de preces espíritas. E os itens 7.3 e 7.4 encontram-se dentro de uma seção intitulada Pelos Espíritos Arrependidos, e 7.5 e 7.6 estão dentro de uma seção intitulada Pelos Espíritos Endurecidos, né? Então, a primeira seção, Espíritos Arrependidos, e a segunda, né, Espíritos Endurecidos. Então, a gente tem que lembrar, claro, que quando nós estamos falando de espíritos arrependidos, né, começando aqui pela primeira seção, a gente não pode esquecer que esse arrependimento corresponde a um sentimento que todos nós, né, ou estamos sentindo um arrependimento nesse momento agora, ou já vivemos situações que nos levaram,
né, a esse sentimento de arrependimento. E toda vez que a gente fala em arrependimento, de alguma maneira nós estamos imaginando que o resultado de uma determinada ação, né, a avaliação desse resultado foi uma avaliação que não é positiva. Ou seja, dado uma sequência de ação e reação, a avaliação que o indivíduo faz da consequência de determinada ação não é positiva, né? E isso leva, de alguma maneira, a este arrependimento. E quando nós estamos falando, às vezes aqui no contexto da matéria, a gente poderia pensar em coisas talvez do dia a dia, não é? Que você fez uma escolha de comprar uma casa em determinado local e depois você descobriu que, na verdade, aquele local não era o melhor local para você. Você pode ter um sentimento, né? Ficou arrependido. Ou você decidiu trocar um dado aparelho de celular por um outro e você descobriu que o anterior era melhor. Então, se você pensar em coisas do dia a dia, a gente vai ficar pensando em vários exemplos como esses relacionados à matéria. Mas quando nós estamos falando aqui no contexto de espíritos arrependidos, nós estamos pensando num contexto muito mais amplo. Nós estamos pensando num contexto moral. Nós não podemos esquecer que todos nós, né, que somos espíritos, nós aqui estamos vivendo nesse mundo da matéria, o qual, né, ele possui leis muito bem definidas que regem a evolução da matéria, mas também nós vivemos dentro de um ambiente no qual as leis morais, elas estão muito bem definidas. E nós sabemos, então, que nossas ações levam a determinadas reações. E que todas as vezes que nossas ações, elas são ações que violam as leis de Deus, as consequências levam a reações nos quais nós teremos que nos responsabilizar, né, por essas consequências, por esses atos. E todas as vezes que o espírito ele desenvolve a compreensão em um determinado momento de que o seu comportamento foi inadequado, isso, né, pode então e vai levar a esse sentimento de arrependimento. Repara que o arrependimento, compreendido dessa maneira, ele pode ser compreendido como uma etapa do amadurecimento. Por quê? Porque se temos um espírito A e um espírito B, os dois, né, eles tomam determinadas ações muito próximas ou idênticas, que são ações que violam, né, as leis de Deus. E um tempo à frente, né, essas ações terão uma repercussão, né, vão gerar reações. Essa violação das leis de Deus vão gerar reações que têm essas consequências, né, na vida de cada um dos espíritos. Porém, um deles, a partir desse momento de sofrimento, né, ou um momento de dificuldade, ele pode dar um passo no seu aprendizado, atingindo um nível de amadurecimento um pouco maior, que leva a esse arrependimento, leva a uma reflexão sobre os seus atos e as consequências dos seus atos. Mas pode ser que o espírito B sofra essas consequências e, na verdade, ele desenvolva ódio e revolta, né? Então, o arrependimento aqui podemos entender como uma etapa do amadurecimento do espírito. E toda vez que o espírito ele dá um passo rumo ao amadurecimento, né, ele dá um passo na sua caminhada evolutiva.
Então, esse arrependimento, né, ele pode acontecer já no estado corporal, né, ou seja, nós aqui, ainda encarnados, podemos, em determinado momento de nossas vidas, nos arrepender de determinado comportamento inadequado nosso, e que, se nós tivermos tempo ainda, durante o período da nossa encarnação, nós já podemos começar a trabalhar, né, para tentar reparar essas faltas ou para tentar mudar um determinado comportamento nosso. Já é uma oportunidade. Agora, mesmo estando no plano espiritual, é possível, né, que o arrependimento se dê durante esse momento, esse período da erraticidade. E também vai ser um grande passo para o espírito, né? Porque toda vez que a consciência lhe indica a imperfeição, o homem ele pode começar a trabalhar imediatamente para se melhorar. Então vamos ver o comentário que aparece aqui. Diz assim, item 73. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes espíritos puderam ser maus, mas não o são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e do momento que as lamentam. Eles não são senão infelizes agora, e alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Repara que a felicidade, né, é essa evolução, é a expansão da sua consciência, a expansão da consciência do espírito e a felicidade. Quer dizer, esse arrependimento, o fato do espírito se arrepender e compreender que determinados comportamentos eram inadequados, vai fazer com que ele se torne um pouco mais feliz, porque ele compreende já que aquele comportamento, não sendo adequado, ele pode trabalhar para não mais se comportar daquela maneira. Inclusive, ele pode, né, pedir para ter experiências que o possibilitem reparar danos causados com aquele comportamento. Então, isso é um momento de grande felicidade. Então, olha a prece, né? Que assim, qual é a recomendação? Lembrando que a prece, o mais importante da prece é a sinceridade, né? Não existem assim palavras definidas para a prece. Mas nesse caso, aqui nós estamos estudando algumas recomendações, né? Ou algumas sugestões de prece. Então, olha como é a prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado. Temos aqui um espírito que sentia prazer em praticar o mal, mas que neste momento reconhece seus erros e a partir de agora entra no bom caminho. Dignai-o a Deus receber este espírito como um filho pródigo e perdoai-lhe. Olha, ele usa até, faz aqui uma menção ao filho pródigo, que nós conhecemos essa parábola daquele filho que sai pelo mundo e que gasta tudo, porque achava que a casa do seu pai, né, era muito pequena para ele, ele queria mais, ele queria o prazer, ele queria a aventura. E ele sai pelo mundo gastando tudo que seu pai lhe deu, né? Mas em um dado momento, diante de muito sofrimento, ele se arrepende e ele volta para a casa do pai. E o pai o recebe de peito aberto, com uma grande felicidade. Então repara que ele termina aqui, né? Ó Deus, recebei este espírito como um filho pródigo e perdoai-lhe. E a prece continua. Bons espíritos cuja voz ele desconheceu. Esse espírito agora quer vos escutar de hoje em diante. Permite-lhe entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-lo. Dai-lhe sustentação em suas boas resoluções e dai-lhe força de resistir aos seus maus instintos,
Claro que o espírito se arrepende, então temos a compreensão que isso com relação a um determinado tipo de comportamento, mas que existem outras batalhas morais que ainda devem ser travadas, né, por aquele espírito. Vamos em um passo de cada vez. E aí ele continua. Ó Espírito, né, ele fala para citar o nome, nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos, né, aos bons espíritos que vos ajudaram. E que se um dia, ó amigo, você se felicitava em fazer o mal, foi porque você ainda não compreendia o quanto é doce a alegria de fazer o bem. E também porque tu sentias muito baixo para atingir esse bem. Mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz se fez para vós, meu irmão. E começastes a provar uma felicidade que tu não conhecias, e a esperança entrou no vosso coração. É que Deus misericordioso escuta sempre a prece do pecador que se arrepende, e não repele nenhum daqueles que o buscam. Para entrar completamente em graça junto de Deus, seja aplicado ao irmão de hoje em diante, não somente a não mais fazer o mal, mas aplicai-vos para fazer o bem e, sobretudo, para reparar o mal que fizestes. Então, tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. Olha que palavra, né, de motivação. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. O primeiro passo, meu irmão, está dado. Quanto mais avançares, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. Perseverai, pois, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Essa frase, essa prece é uma prece de motivação, né? É uma prece dizendo para o espírito, você, agora com esse sentimento de arrependimento, que este seja o primeiro e que tu possas dar muitos outros passos. Persevera no caminho, né? Se esforça. E quanto mais se esforçares, né, mais tu poderás reparar aquele mal que fizestes, ajudando aqueles, né, que foram prejudicados pelos teus comportamentos passados. Farás novos amigos, né? Farás novos amores, né? E o teu coração ficará leve. Muito bonita, né, essa prece. Agora vamos aos itens 75 e 76. Estes são espíritos endurecidos. Olha o prefácio. O prefácio diz assim: os maus espíritos são aqueles que o arrependimento não tocou ainda. Ou seja, lembrando que o arrependimento, como nós falamos agora, é um amadurecimento quando o espírito compreende que o seu comportamento, né, foi inadequado. Então aquele espírito endurecido, ele não se arrepende. Ou seja, ele continua com a mesma vontade de fazer o que ele fez. Ou seja, mesmo o comportamento inadequado, se ele fez várias vezes, ele continua com vontade de fazer, ele sente prazer em fazer isso. Por isso que diz, os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou. Eles sentem prazer no mal e nele não concebem nenhum remorso. São insensíveis às censuras, repelem a prece e, frequentemente, blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas que são ditas endurecidas, que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falta de influência qualquer. Então, a questão do endurecimento, né, é a falta, né, o não reconhecimento de que seu comportamento é inadequado. E por isso, ele continua querendo praticar atos inadequados que vão gerar o sofrimento. Porém, a gente precisa lembrar que esse sofrimento, ele vai gerar no outro, mas ele também está gerando sofrimento para si próprio. Está acumulando faltas, né? Acumulando no sentido de quanto mais, ou quanto maior o nível de sofrimento, quanto maior o número de pessoas que sofrem, possivelmente, quando ele vier a se arrepender,
né, as reparações que ele sentirá vontade de fazer, né, nesse momento de arrependimento, vai gerar muita dor, porque ele vai compreender quanta dor ele gerou, né, quanta dor. E agora ele continua e ele faz eu vou chamar como uma distinção. Entre os espíritos maus, há duas categorias bem distintas. O primeiro são aqueles, assim, definitivamente maus, e os outros são os hipócritas. Os que são, assim, maus, assim, francamente maus, eles são mais fáceis de serem conduzidos ao bem do que os que são ditos hipócritas. Porque esses, francamente maus, são, em geral, de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens. Fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e estes não procuram esconder quem são, né? Eles não procuram se mostrar bonzinhos, eles são o que são e se mostram como são. Nestes há um germe latente que é preciso fazer eclodir, que é preciso fazer essa faísca, né? Essa primeira faísca aparecer. O que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, ou seja, eles são maus, eles não escondem que são maus, e o que eles estão dizendo aqui é que eles têm até medo de pronunciar ou escrever o nome de Deus quando passam uma comunicação. É como uma voz íntima na consciência deles, lembrando que eles não são dignos, né, de entrar em contato ou de mencionar o nome de nosso Pai, nosso Criador. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar um ponto vulnerável em seus corações e que aí eles poderão dar esse passo. Ora, outra categoria de espíritos maus, ele chama de hipócritas. São sempre muito inteligentes, mas não têm no coração ainda nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Eles simulam os bons sentimentos para captar confiança, ou seja, eles tentam enganar os outros, passando-se por boas pessoas, né? Até que os outros os aceitam como pessoas santas, né? E que eles podem, então, a partir desse momento, governar essas pessoas. E o nome de Deus, né, ao contrário de lhe inspirar o menor temor, eles usam nas suas mentiras, né, para cobrir suas faltas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque agem na sombra e se fazem colocar essa máscara para que ninguém deles desconfie. Eles têm a aparência da fé, mas não a fé sincera. Então, né, dos maus, temos os maus grosseiros que se mostram como são, e o que ele nos dá a entender que nas comunicações, estes, né, apresentam um temor de Deus, do nosso Criador. E os outros, os hipócritas, são aqueles muito inteligentes, que têm o dom da palavra e a usam para enganar. Se fazem, né, ou tentam se mostrar como bons espíritos, como espíritos santos. Usam o nome de Deus nas suas mentiras e fazem de tudo para enganar os homens. Então vamos fazer uma leitura da prece recomendada, né? Pelo menos alguns trechos. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre um espírito e o nome, né, temos que dizer. Ajudai-nos a fazê-los compreender que quando induzem os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, eles estão prolongando seus próprios sofrimentos.
Fazei com que o exemplo de felicidade de que gozais seja um encorajamento para eles. Quer dizer, eles ainda não compreenderam que quanto mais sofrimento eles geram, na verdade, maior é o nível de sofrimento que geram para si. Esses espíritos sabem que os bons espíritos gozam de felicidade, né? De alguma forma eles têm essa noção. E aqui nessa prece a gente pede para que eles entendam isso com plenitude, para que compreendam que eles também podem alcançar essa felicidade. Mas para que possam alcançar a felicidade, é necessário um esforço para a mudança de rumo, né? Para que possam seguir o caminho do bem. Isso, claro, depende do arrependimento, desse amadurecimento, depende de uma vontade, né, de reparar as faltas, mas que possam entender, acima de tudo, que Deus é misericordioso e que Deus está sempre pronto para auxiliá-los, né? E que quando eles buscam esse auxílio, eles vão receber o auxílio da equipe espiritual, orientando-os, eles poderão então ser tratados e que qualquer momento no qual eles possam se recuperar, eles vão buscar se encontrar e buscar essa plenitude, eles vão gerar uma felicidade enorme dentro deles. Mas o que é mais importante, essa felicidade dentro deles vai gerar também uma felicidade para aqueles que eles amam e também uma felicidade para aqueles que os amam. Então, esse é um esforço que eles vão ter que, em um determinado momento, que se empenhar, não é? Mas depende de um arrependimento, né? E que eles possam entender que esse estado no qual eles se encontram não é um estado que vai durar para sempre, porque Deus é misericordioso e todos nós fomos criados para sermos felizes. Claro que nós somos espíritos imperfeitos e que nós cometemos erros. Mas Deus, nosso Pai, sabe que esses erros fazem parte da nossa trajetória e que a partir do momento, mesmo que estejamos errando, a partir do momento que tomarmos uma decisão sincera, nos arrependermos, receberemos auxílio dos bons espíritos e seremos acolhidos por Deus, nosso Pai, que nos dará novas oportunidades. Então, eu dei um pulo aqui, vamos para a parte final. Olha como é que a prece vai terminando. Não acreditem que vocês permanecerão sempre nesse estado. Isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma é a de sofrer muito mais do que estão sofrendo agora. A outra é o caminho da felicidade como os bons espíritos que estão aí ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação. E um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Ó bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem acesso nessa alma, que ainda se encontra perdida, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Então, um ponto importante é entender que os espíritos endurecidos também serão felizes, né? E que, é claro, que como nada acontece de uma hora para outra, é necessário o arrependimento, é necessário a compreensão, é necessário o autoconhecimento, é necessário o esforço, é necessário o trabalho da reparação. Mas o mais importante, Deus está pronto para receber a todos nós e também está pronto para receber os espíritos que neste momento se encontram endurecidos, mas que, a partir do momento, do instante em que decidam mudar seus comportamentos, serão acolhidos, como ele diz ali, como filho pródigo, né? Com muito amor. Duas preces muito bonitas, lembrando que a primeira foi para os espíritos arrependidos e essa agora para os espíritos endurecidos. Fechamos nosso estudo aqui. Fiquem todos com Deus, né? E até o próximo estudo. Um grande abraço para todos.